Fala galera, tudo certo? Hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês para tratar de mais um tema que tem sido muito falado na mídia, tem sido muito falado nos meios de comunicação, que é o seguinte, olha aí na tela. É o caso do Flávio Bolsonaro e o foro por prerrogativa de função. O que a gente tem para falar sobre isso? Bem, não é nada sobre política, tá? É uma análise simplesmente jurídica da questão. O que acontece é que o Flávio Bolsonaro está sendo investigado lá no Rio de Janeiro por fatos ocorridos na época em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele impetrou um habeas corpus no TJ do Rio, pedindo que fosse reconhecida a competência do órgão especial do TJ para acompanhar o caso, já que os fatos investigados teriam ocorrido na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E aí, alegando que o foro por prerrogativa de função do deputado estadual é no TJ, ele pediu que fosse reconhecida aí a competência do TJ. Esse habeas corpus foi acolhido. O TJ reconheceu a competência do órgão especial para apreciar, para acompanhar essas investigações, para acompanhar esse caso. E isso levantou alguns questionamentos, alguns debates, e o que eu quero analisar com vocês aqui são principalmente duas questões. A primeira é a seguinte: essa decisão do TJ do Rio é compatível com a jurisprudência do STF sobre a aplicação do foro por prerrogativa de função? Isto é, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os casos em que se aplica o foro especial acolhe, é compatível com essa decisão do TJ do Rio de Janeiro? E a outra questão é a seguinte: deputado estadual tem foro por prerrogativa de função no TJ ou não tem? A Constituição Federal ou as constituições estaduais asseguram esse foro especial? Bem, vamos por partes aqui, Em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, lá na ação penal 937, quando apreciou uma questão de ordem, o STF superou o seu entendimento tradicional sobre o tema e ele restringiu a aplicação do foro por prerrogativa de função. Nessa questão de ordem, o Supremo definiu o seguinte: primeiro, o foro por prerrogativa de função só se aplica para crimes que foram cometidos durante o exercício do mandato, no caso do parlamentar, a partir da diplomação. E, além disso, o crime tem que ter alguma relação com o exercício do mandato. Não pode ser um fato que não tem nada a ver com o exercício do cargo. E aí, cessada a investidura no mandato, também ficaria afastada a prerrogativa de foro, cessaria a competência do tribunal para apreciar o caso, a menos que o mandato fosse cessado depois do encerramento da instrução, que se verifica quando é publicada a intimação para apresentação de alegações finais. Então, a partir disso, a gente já vê que essa decisão do TJ está equivocada. Isso já é suficiente para afastar esse entendimento do TJ do Rio de Janeiro. Mas daí tem uma outra questão. Deputado estadual tem foro por prerrogativa de função no TJ? Existe essa previsão ou na Constituição Federal, ou então em constituições estaduais? Isso é possível? Pessoal, é o seguinte. Sobre isso, a gente tem que analisar aqui, primeiro, um precedente do STJ e um precedente do STF. Por quê? Porque é o seguinte: a Constituição Federal, lá no artigo 27, assegura aos deputados estaduais o mesmo regime de imunidades dos deputados federais e senadores. Olha na tela aí. Olha só, artigo 27, parágrafo 1º fala que se aplicam aos deputados estaduais as regras da Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidade. E o que aconteceu? Por conta desse dispositivo, o STJ entendeu que o foro especial do deputado federal e do senador também se estenderia aos deputados estaduais. Então, se o deputado federal é julgado no Supremo Tribunal Federal, os deputados estaduais, por força da Constituição Federal, deveriam ser julgados no TJ. Esse precedente, e o STJ entendeu isso em um precedente de 2010. Olha na tela aí. Olha só. Nesse conflito de competência número 105.227, o STJ falou que as constituições locais, ao estabelecerem para os parlamentares do Estado idêntica garantia prevista para os congressistas federais, refletem a própria Constituição Federal.
E por quê? E qual é a consequência prática desse entendimento do STJ? É o seguinte, vocês lembram a súmula vinculante 45 do STF, que fala que o foro por prerrogativa de função que esteja previsto exclusivamente em Constituição Estadual não prevalece sobre a competência do júri quando há um caso de crime doloso contra a vida. Existe essa súmula vinculante. Por quê? Porque uma norma estadual não pode prevalecer sobre a Constituição Federal, ainda que seja uma norma prevista em Constituição Estadual. Tá? E aí, quando o STJ entendeu dessa forma, o que ele quis dizer? Que em crime doloso contra a vida, o deputado estadual vai ser julgado no seu foro especial previsto na Constituição Estadual, porque esse foro especial decorreria diretamente da Constituição Federal. O problema é que o STF, posteriormente, falou o seguinte, olha só, não existe na Constituição Federal foro por prerrogativa de função para deputado estadual. Olha na tela aí. Olha só. Nesse precedente de 2017, o Supremo falou, nem sequer a prerrogativa de foro dos deputados estaduais decorre da Constituição Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal falou que o deputado estadual não tem prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Então, primeiro, quando for um caso de crime doloso contra a vida, para o Supremo Tribunal Federal deve prevalecer a competência do júri, porque a competência do júri está prevista na Constituição Federal. E aí surge uma outra questão. A Constituição do Estado pode prever uma prerrogativa de foro para deputados estaduais? Né? Vamos esquecer aqui a situação de crime doloso contra a vida. Né? Aqui eu já não estou falando do conflito entre a competência do júri e a competência do foro especial do agente público. O que eu quero saber é, nos estados, as constituições estaduais podem prever prerrogativa de foro para os agentes públicos estaduais? O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que sim, que era possível isso, porque o artigo 125 da Constituição prevê que a competência do Tribunal Estadual será disciplinada na Constituição Estadual. Então, as constituições dos estados poderiam prever hipóteses de prerrogativa de foro, desde que fossem hipóteses que se justificassem pela natureza das atribuições do cargo. Né? Ele só não permitia que fosse previsto foro especial para delegados de polícia. Mas, fora isso, ele permitia desde que fosse, né, houvesse uma justificativa para isso. Só que acontece que o Supremo Tribunal Federal mudou esse entendimento tradicional e passou a entender que Constituição de Estado não pode prever foro por prerrogativa de função. Segundo o Supremo Tribunal Federal, atualmente, todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função já estão previstas na Constituição Federal. Todos os cargos do país que tem prerrogativa de foro já estão indicados na Constituição Federal. Então, se a gente for associar esse entendimento àquele precedente do Supremo que fala que deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, a nossa conclusão é que deputado estadual não pode ter foro especial no Tribunal de Justiça. Tranquilo? Então, sob todos os aspectos do ponto de vista jurídico, a decisão do TJ do Rio de Janeiro, no caso do senador Flávio Bolsonaro, está equivocada. Tranquilo? Essa era a análise que eu queria fazer com vocês hoje. Se quiserem me acompanhar mais de perto, para receber dicas rotineiramente, me acompanhe lá no Instagram. Tá? O meu perfil é esse aí, ó. Professor Francisco Braga. Tá certo? Galera, era isso então. Valeu. Até a próxima.